Um aviso para você que vai recarregar o seu Natal Card, estudante ou passe fácil. Agora existem mais de 90 pontos da rede de vendas Natal Card pela cidade. São mais opções de locais na hora de fazer a recarga no cartão de passagens, em diversos tipos de estabelecimentos, na Zona Sul, Norte, Oeste, Zona Leste, drogarias, bancas de revistas, lanchonetes, papelarias, lan houses, farmácias, onde você recarrega o cartão do ônibus em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana e feriados. Acesse o site natalcard.com.br e saiba qual o ponto de recarga mais próximo de você. Você precisa levar seu carro em um lugar confiável, que lhe ofereça qualidade no serviço e agilidade na entrega. Isso tudo você encontra em Diniz Para-Choque, que dispõe também de guincho para remover seu carro. Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Poder. Nós temos a satisfação e a alegria de conversar nesta noite com o ex-governador e ex-senador da República aqui no nosso estado. Nós temos a alegria de conversar com Geraldo Melo. Doutor Geraldo Melo, seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa O Poder. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu espero que a minha presença seja de alguma utilidade para o seu programa e para os seus ouvintes. Muito boa noite a todos. Senador, nós vamos conversar aqui nesta noite sobre política nacional, política estadual, mas antes vamos falar um pouco sobre a história de vida do senhor. O senhor foi vice-governador, o senhor foi governador, o senhor foi senador, o senhor tem uma história de serviço prestado aqui no Rio Grande do Norte e ao Brasil. Mas como se deu início essa vida política do senhor? Olha, eu já faz tanto tempo que eu acho que eu nem me lembro mais, mas, na verdade, eu fico duvidando se as pessoas têm algum interesse em saber alguma história da vida dos outros, saber da minha vida, como é que foi, como é que não foi. Agora, eu também não posso esconder, porque eu não tenho nada para esconder. Eu comecei muito jovem, com política estudantil. Minhas campanhas sempre foram complicadas. Eu fui candidato a presidente de uma associação de estudantes aqui, eu de um lado, Márcio Marinho do outro. A eleição foi tão encrencada que terminou não havendo. Anularam a eleição, a empresa passou bem, a associação passou bem um ano sem presidente. Mas eu, na verdade, comecei muito cedo e um dos meus primeiros empregos foi como repórter da Tribuna do Norte. E na Tribuna do Norte eu tive uma ascensão rápida. Com 23 anos de idade, eu ainda tenho hoje a minha identidade de lá, com 23 anos de idade eu era o chefe da redação. Então, eu tenho a minha carteirinha de chefe da redação assinada por José Gobá Alves. Então, isso me colocou muito perto de Aloísio. E Aloísio era um deputado federal jovem e que tinha uma posição que fascinava a minha geração. Eu me aproximei dele e fui amigo dele até a morte dele. Acho que a despedida que os amigos fizeram à beira do túmulo coube a mim proferir. Então, tive grandes divergências com Aloísio ao longo da vida, mas nossa amizade nunca se arranhou. De maneira que, a partir daí, eu sempre fui alguém que esteve perto do processo político, mas sem mandato. Sempre fiz política sem mandato. Até que uma vez, por puro acaso, puríssimo acaso, eu não estavam conseguindo escolher o nome de um vice-governador, estava uma encrenca muito grande para a escolha, e
o governador Lavoisier Maia, que estava escolhido, mandou me chamar e perguntou: se você, por acaso, fosse convidado para ser vice-governador, você aceitaria? Olha que eu não estou lhe convidando, não, estou só lhe perguntando isso. Eu disse: bom, eu aceitaria, contanto que não atrapalhe minha vida, que eu possa continuar minhas atividades normalmente, eu aceitaria. E terminei sendo o vice-governador. Fui vice-governador, as circunstâncias marcaram duas coisas na minha passagem de vice-governador. Primeiro, na ausência do governador, eu estava em exercício e houve um problema grave na colônia penal e eu tive para atuar como governador o sinal verde de Lavoisier, que estava no Rio de Janeiro, e me disse: não, o governador é você, faça o que você tiver de fazer. E tive a colaboração da polícia e tivemos uma atuação que chamou a atenção naquele momento. É tanto que eu, de propósito, depois disso, me encolhi e quase desapareci de cena, porque o governador não era eu. No final, eu divergi politicamente do grupo. O candidato que eu desejava apoiar e apoiei foi Aloysio, que era candidato a governador. Eu apoiei, achei que a minha história não permitia que eu fizesse diferente. E aí ficou a seguinte situação: eu, como vice-governador, não podia assumir o governo se o governador estava apoiando outro candidato, por mais amigos que nós fôssemos, e somos até hoje. Mas o governador tinha uma posição política e eu tinha outra. Eu achei que não tinha mais condição de exercer, de cumprir a função do vice-governador, que é substituir o governador. No dia que eu fosse chamado para passar uma semana como governador, eu não tinha condição. Renunciei ao mandato. Eu nunca fui político profissional. Não criei meus filhos com dinheiro de política. Eu hoje, nessa idade, posso lhe dizer, eu não sou aposentado, não tenho pensão, não recebo um centavo dos cofres públicos a título de nada. Nem de aposentadoria, nem de ex-governador, nem de ex-parlamentar, nem de nada. Então, estou satisfeito com a graça de Deus. Então, daí eu fui vice-governador, terminou, Aloysio perdeu a eleição. Agora, senador, bem antes disso, quando Aloysio foi governador, o senhor foi auxiliar dele no governo. Sim, esse foi um grande momento. E o senhor foi bem jovem. 25 anos. Os mais novos auxiliares do Aloysio criou, naquela época, um órgão que era uma espécie de miniatura do que estava sendo feito com o nome da Sudene. Eu era técnico da Sudene. Fiz um curso, fui dos 10 primeiros no curso, e Celso Furtado pediu ao diretor do curso, que era um chileno, para escolher 10 caras para ajudar ele. Celso Furtado não me conhecia. Eu fui para a equipe fundadora da Sudene assim, sem pistolão, sem nada, fruto do desempenho que eu tinha tido no curso da CEPAL. Então, um ano depois, Aloysio se elege governador e pede a Celso Furtado que me empreste para inventar planejamento no Rio Grande do Norte. Isso ainda era numa época em que, se você falasse em planejamento, você era comunista. Porque só quem acreditava em planejamento eram os países de governos centralizados, os socialistas que se diziam a caminho do comunismo, caminho esse que nunca percorreram. Enfim, eu vim, criou-se, e eu acho que fiz naquela época a mais importante obra da minha vida, fora meus filhos, meu casamento, minha casa. Por quê? Porque aqui não tinha ninguém que soubesse nada sobre esse assunto, de economia, de desenvolvimento econômico, nada, era zero. E eu pude, nos 3 anos que passei como secretário de Aloysio, pude conseguir formar uma equipe que preste atenção a esse detalhe. Eu saí do governo de Aloysio, de volta para Recife, brigado com ele, 30 dias antes do golpe de 64. 30 dias, no dia 13 de fevereiro de 1964, eu saí daqui de volta para Recife. Deixei aqui a equipe que eu tinha formado. Pois bem, desse dia até 2 anos atrás, o Rio Grande do Norte não passou 24 horas sem ter uma pessoa dessa equipe, pelo menos uma,
exercendo um cargo, pelo menos, de secretário de Estado. Daí saíram secretários de inúmeras pastas. Daí saiu o prefeito de Natal, Marcos César Formiga, que trabalhava comigo. Daí saiu o reitor de universidade, Domingos. Daí saiu alguém que depois se tornaria senador da República, Fernando Bezerra. Daí saí eu, que fui depois governador, que fui depois senador. Daí saíram figuras eminentes do Rio Grande do Norte, como José Daniel Diniz, Ivan Maciel de Andrade. Esse pessoal, Natanias não era dessa equipe, era uma pessoa que foi da minha equipe depois. Natanias Von Zost. Natanias depois entrou para a nossa equipe, ele era da equipe da prefeitura, com o Djalma Maranhão. Ele entrou para a nossa equipe quando eu tinha uma empresa de consultoria em Recife chamada Adiplan. E essa empresa tinha um escritório em São Paulo. Natanias saiu de Recife para ser chefe do nosso escritório em São Paulo. E depois foi suplente de senador indicado pelo senhor. Foi suplente de Garibaldi, junto com Fernando Bezerra, que também foi suplente indicado por mim. A indicação do senador Fernando Bezerra como suplente de Garibaldi foi feita pelo senhor? Foi minha, total. Tanto Natanias como a do Fernando Bezerra. Isso é um episódio do final do meu governo, em que se supunha que eu ia renunciar para ser candidato a senador. Eu não renunciei, fiquei no governo até o final, e o nosso candidato a senador foi Garibaldi. Por que o senhor não saiu candidato a governador? A senador naquela época? Fala-se muito que a Luísa ficou um pouco magoado, porque o senhor não deu espaço para o ex-vice Garibaldi Alves assumir Não, pelo contrário. O vice-governador Garibaldi assumiu inúmeras vezes. E sempre foi uma pessoa muito forte no governo, uma palavra muito ouvida e respeitada e acatada, e é acatada e ouvida e respeitada por mim até hoje. Garibaldi foi meu vice-governador com muita honra para mim. Então, não houve nada disso. O que houve de desgosto foi que eu fui eleito governador, mas eu tinha minoria na Assembleia. Eu ganhei a eleição para governador, mas o PMDB que elegeu o governador perdeu para senador. Os senadores eleitos foram Lavoisier Maia e José Agripino. Perdemos para deputado federal, perdemos para deputado estadual. É tanto que a eleição da mesa da Assembleia, eu já governador eleito, a eleição da mesa da Assembleia aconteceu e o meu candidato, que era Robson Faria, foi derrotado por Nelson Freire, que era o candidato da oposição. Então, eu não tinha maioria na Assembleia e fiz maioria na Assembleia. Ao fazer maioria na Assembleia, eu desgostei algumas pessoas que achavam que eu chamavam os deputados que vieram me apoiar dos deputados sereia. Mas isso foi uma coisa que o tempo se encarregou de resgatar, porque alguns anos depois Garibaldi foi governador, e como governador, ele buscou e teve o apoio dos mesmos deputados. Então, o meu pecado foi repetido depois, de forma que eu fui governador pelo PMDB, com muita honra para mim e para uma das grandes lembranças que eu tenho na vida. E servi ao partido apenas. Eu achava uma coisa que muitos acham hoje, que o governador, que eu talvez tenha achado essas coisas cedo demais. Naquele tempo ainda não era fácil. Eu não achava que governador fosse uma pessoa que ia para o governo para empregar seus cupinchas, seus compadres, seus amigos. Então, eu tinha que colocar em cada função quem fosse o melhor que pudesse vir para exercer aquela função. Então, mesmo que, eventualmente, ele não tivesse votado em mim, ou não fosse correligionário. Isso era uma coisa, naquele tempo, uma coisa revolucionária para você fazer, né? Então, é claro que para fazer uma coisa, isso era uma ousadia, certo?
eu fiz uma campanha em que eu anunciava que uma pessoa que estivesse doente numa cidade, para ser atendido por um hospital da cidade ou por um posto de saúde, não precisava de um cartão do prefeito, não. Nem de nenhum do chefe político que tinha me apoiado, não. Ele tinha que ir direto para o hospital e exigir ser tratado lá, porque era direito dele como cidadão. E aquele hospital que estava lá não estava lá para servir nem a prefeito, nem a chefe político, nem a ninguém. Então, acontece que quando eu dizia isso, eu dizia de verdade, eu não estava brincando. E quando eu cheguei no poder, que fui exercer um governo com essa inspiração, muita gente não gostou. Começaram os conflitos. Mas o PMDB foi o meu partido, o núcleo central do PMDB foi quem me apoiou o governo inteiro, com problemas. Eu tive problemas como todos têm. Hoje Dilma tem problema com o partido dela, como o Lula teve, com a base de sustentação dele, Zé Agripino teve, eu tive, todos tiveram, a governadora Rosalba provavelmente tem também. Então, isso é uma coisa normal, que você não pode. Se você é casado, divide com a mulher a cama e tem divergências com ela, como é que você não vai ter divergência com um deputado? Que você 24 não vai deputados, partidos diferentes, pensando com deputados, com políticos, com senadores, com prefeitos, com vereadores. Isso é claro que tem que acontecer. Perfeito. Senador, nós vamos agora dar um breve intervalo e, em instantes, estaremos de volta entrevistando o ex-senador Geraldo Mello. Até lá. Rod, olha o meu presente para você. Todos os pássaros da selva juntos. Nunani! Isso mesmo, Rod. Papagaios, tucanos, araras. Isso é crime, cara. Animais selvagens não podem ser presos. Abre aí o presente. Tráfico de animais silvestres é crime. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Você precisa levar seu carro em um lugar confiável, que lhe ofereça qualidade no serviço e agilidade na entrega. Isso tudo você encontra em Diniz Para-Choque, que dispõe também de guincho para remover seu carro. Um aviso para você que vai recarregar o seu Natal Card, estudante ou passe fácil. Agora existem mais de 90 pontos da rede de vendas Natal Card pela cidade. São mais opções de locais na hora de fazer a recarga no cartão de passagens, em diversos tipos de estabelecimentos, na Zona Sul, Norte, Oeste, Zona Leste, drogarias, bancas de revistas, lanchonetes, papelarias, lan houses, farmácias, onde você recarrega o cartão do ônibus em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana e feriados. Acesse o site natalcard.com.br e saiba qual o ponto de recarga mais próximo de você. Estamos de volta com o programa Poder, entrevistando o ex-senador e ex-governador Geraldo Mello. O senador Geraldo, nós estamos falando sobre a sua renúncia, seu afastamento do cargo de vice-governador para apoiar a candidatura do ex-governador Aloysio Alves em 1982. Essa derrota de Aloysio em 82 para o governador José Agripino na época se deu pelo apoio que ele fez em 78, há 4 anos atrás, aos maias, aquela famosa paz pública, que se fala muito em paz pública, que ocorreu em 78? Olha, isso é uma coisa que justifica a gente fazer um programa só sobre esse episódio. É um episódio complexo que eu acompanhei, tenho boa noção do que aconteceu ali, mas é uma coisa que exigiria um tempo que a gente não tem hoje. Eu acho que realmente foi um episódio, esse negócio de 78, foi um episódio que sacrificou muito do patrimônio eleitoral de Aloysio. E Aloysio perdeu aquela eleição, que foi a eleição que ele perdeu, nunca tinha perdido nenhuma. Ele perdeu, mas eu não diria que foi por isso só.
É que nós estávamos vivendo um período em que eu estou dizendo isso, o que eu vou dizer não tem nenhuma agressão a quem quer que seja, é apenas um fato. Veja bem, você teve Dr. Tarcísio Maia, governador do Rio Grande do Norte, ele não tinha nenhuma casa aqui em Natal. Ele, quando vinha aqui, ele se hospedava na casa de Lavoisier, que morava na rua Pudi. Depois de Dr. Tarcísio Maia, quando ele saiu, o governador foi Dr. Lavoisier. Esse o mesmo, na casa de quem ele se hospedava, primo dele. Quando Lavoisier saiu, o governador foi José Agripino, filho dele, de Dr. Tarcísio. Então, eu, inclusive, era muito amigo de Zé Agripino, mas eu disse a Zé Agripino, eu digo, olha, eu não posso concordar com 3 governadores seguidos saindo da mesma casa. Então, eu sempre quis muito bem a Zé Agripino. Zé Agripino é uma pessoa que onde ele pôde, ele realmente não ajudou nos meus projetos políticos, nunca. Mas eu gosto dele. Me dou muito bem com ele, com a família dele, com a esposa dele, com os filhos. E não tenho mágoa nenhuma dele. Mas isso é apenas um fato histórico, né? Então, naquela hora, você não tinha no Rio Grande do Norte e isso vale para quando eu fui candidato, você não tinha um time de futebol de várzea que a diretoria desse time não tivesse passado pelo crivo dos Maia. Eles tinham que apoiar ou não apoiar. Então, era difícil. Então, Aloysio, naquele momento, aquela eleição foi uma eleição emblemática e era preciso haver quase um milagre para ele poder ganhar. É tanto que não se esqueça que 4 anos depois o candidato fui eu. Eu fui o primeiro candidato a governador, o primeiro governador do PMDB aqui no estado. O candidato depois de Aloysio fui eu. Eu ganhei, mas perdi, como acabei de lhe dizer, perdi para senador, para deputado federal, para deputado estadual, ganhei só e ganhei com 1,5% de maioria. Foi uma eleição empate e eu ganhei com 1,5% de maioria depois de fazer uma campanha memorável como foi feita a minha. Quer dizer, Aloysio, 4 anos antes, ele não, com toda a aura que ele tinha, toda a força, todo o poderio impressionante da sua liderança, ele não podia fazer um milagre. Ele não era uma divindade, ele era um ser humano. Então, eu acho que ele perdeu a eleição de 82 e que qualquer pessoa que tivesse juízo sabia que isso era o que ia acontecer, né? Já foi uma grande coisa que o PMDB, naquele tempo, conseguiu eleger, parece que 11 prefeitos, uma coisa assim, quase tudo aqui no Mato Grande. Então, foi mais ou menos o que eu posso dizer hoje sobre esse episódio, que foi marcante para a vida de Aloysio e de todas as pessoas que estavam dentro do projeto dele. Senador, eu entrevistei aqui no início do ano o ministro Garibaldi e ele falou sobre as candidaturas postas pelo PMDB agora, sim, 2014. E ele citou o nome do senhor, juntamente com o nome do senador Fernando Bezerra, também do deputado Henrique Alves, e também citou o senhor como também um forte candidato também do PMDB. A política é dinâmica, as conjunturas mudam, se fala muito em Fernando Bezerra, se fala muito no deputado Henrique, mas dentro dessas mudanças, se o PMDB convocasse o senhor para ir para a luta, para ir para a rua como candidato ao governo do estado, o senhor aceitaria? Olha, eu acho que a resposta certa é não. Eu apenas não posso me recusar a cumprir uma missão que realmente eu esteja preparado para cumprir. Eu acho que eu até tenho experiência suficiente, conhecimento do Estado suficiente para ocupar um governo que eu ocupei e acho que não fiz vergonha. Eu posso ter
desagradado a algumas pessoas, tudo bem, mas eu mostrei que estava preparado para ser governador. Então, se eu estava naquele tempo, hoje eu também estou. Mas eu acho que eu já atingi uma idade, uma fase na vida em que os quadros políticos do Estado têm que ter outras alternativas. Eu não me recuso, mas eu quero ser bem claro. Primeiro, eu agradeço muito a Garibaldi por ter mencionado meu nome e, para lhe ser completamente sincero, eu acho que ele fez isso por uma questão de cortesia. Não que ele... eu não acho que ele tenha pensado em meu nome como candidato a governador, nem naquele tempo, nem hoje. O próprio Henrique, nós somos amigos, sim, mas não tem nenhum deles cogitando de candidatura minha para nada. Eu não estou, portanto, examinando isso, porque eu acho que não posso me recusar. Ninguém pode recusar a sua contribuição à sua própria terra. Acho que era Dizuí que dizia muito que quem não faz nada pela sua terra não terá capacidade de fazer nada pela terra de ninguém. Então ninguém pode, eu não posso me recusar, certo? Não posso. Agora, não está no meu projeto pessoal, não está no projeto da minha família, eu não estou pensando em candidatura a coisa alguma, não é? Eu me lembro de alguém que já disse, eu acho que eu cheguei a uma idade que eu tenho que trabalhar mesmo pela salvação da alma. Então, essa coisa de projeto de ser governador, senador, deputado e tal, não é que eu ache ruim, não acho ruim. Quando alguém menciona o meu nome, eu sou humano, como você que está me assistindo aí. Eu não vou dizer a você que eu fico chateado se alguém se lembra de mim, fala no meu nome para alguma coisa, não me aborrece, ao contrário, me desvanece, me agrada. Mas o processo político é um processo que requer uma adesão, em primeiro lugar, requereria, em primeiro lugar, a minha própria, para que eu estivesse fazendo um projeto político para mim. Eu não estou fazendo projeto político nenhum. Então, eu estou querendo, se Deus me der alguns anos de vida, eu estou querendo viver um pouco, para mim, para minha família. Mas não me recusarei a cumprir uma missão que eu realmente possa cumprir. Senador, o senhor tem participado das conversas da executiva do partido. Está praticamente fechado essa aliança com o PSB da ex-governadora? Eu acho que eu não sou a pessoa indicada para lhe confirmar ou não. Eu posso lhe dizer que esses entendimentos estão muito adiantados e que representam um caminho que eu enxergo como um caminho natural. E eu sempre disse o que eu vou dizer agora. Em política, eu só acredito nas soluções naturais. O sujeito que não é o candidato natural a alguma coisa, ele pode até dar certo, mas é meio difícil. Então, eu acho que isso que está acontecendo, essa aproximação entre o PMDB e a governadora Vilma e tal, essa aproximação é uma coisa natural. Não fere, sabe? Não tem ninguém que se choque porque isso está acontecendo. De forma que eu aposto muito nessa possibilidade. Acho que há outras dificuldades, porque realmente temos que reconhecer que o nosso presidente Henrique, ele é hoje um protagonista da cena nacional. Na verdade, é bom a gente não esquecer que, como presidente da Câmara, ele é a terceira autoridade do país. Você tem o presidente da República, o vice-presidente e ele. Então, se faltasse hoje Dilma e faltasse o vice-presidente Temer, o presidente da República era Henrique. Então, eu acho que ele está numa posição de comando e uma posição de grande envolvimento com o PMDB. E o PMDB hoje está na base de sustentação da presidente. A presidente Dilma vai disputar a reeleição e vai disputar com o governador de Pernambuco, como vai disputar com Aécio.
Então, a nossa aliança aqui com Vilma é uma aliança com o partido de Eduardo Campos e não com o PT. Mas isso são as circunstâncias que cercam todo esse processo. E eu acredito na maturidade de Henrique, do próprio PT. Não gosta muito de mim, mas tudo bem. Eu acredito na maturidade política de todos e acho que se chegará a uma boa solução. Quero dizer, inclusive, que essa posição nacional de Henrique não tem nada a ver com a minha, mas a minha não tem a menor importância nisso. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa Poder. Eu quero deixar com o senhor, senador, a mais recente edição da nossa revista O Poder, uma revista mensal, imparcial, independente. Agradecer a presença do senhor, que abrilhantou aqui o nosso programa, os nossos telespectadores também, e deixar o espaço reservado para as suas considerações finais. Não, eu apenas, primeiro quero agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade, e dizer que hoje eu estou muito mais preocupado com o futuro do nosso país. Acho que nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador, que as questões, e sobretudo no campo da segurança e da insegurança. Acho que o problema não está sendo visto corretamente. Acho que é preciso que o país decida se deseja, as autoridades, o governo, a presidente Dilma precisa decidir se ela quer que se preservem as instituições do país. Se essa república que está aqui, se essa república tem a adesão e o apoio deles. Porque se tem, está na hora de agir. E muito me preocupa a situação que nós estamos vivendo e muito mais porque eu não estou vendo uma atitude convincente de respeito e de defesa às instituições do país. Isso está precisando acontecer. Ok, eu quero agradecer novamente o senador Geraldo Melo, agradecer a sua audiência e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá.